Senhoras e senhores, vamos a uma observação feita pelo presidente do Senegal, que é muito interessante. Quando sugerido que colocassem lá as fotografias dele em todos os prédios públicos, escritórios e, da área judiciária, legislativa, executiva, do que fosse, fotografias do presidente Senegal. O que ele declarou? Não quero realmente as minhas fotografias nos vossos escritórios, porque não sou um Deus, nem um ícone, mas sim um servo da nação. Pendure, em vez disso, fotografias dos seus filhos e olhe para eles cada vez que quiserem tomar uma decisão. E sempre que o espírito do roubo o visitar, deem uma boa vista de olhos à fotografia da sua família e pergunte-se se ela merece ser a família de um ladrão que destruiu a nação. Aí, colocamos como paradigma o Luiz Inácio. Ladrão condenado em todas as instâncias, vergonhosamente corrupto, mentiroso, beberrão e, além de tudo, arrogante. Tem a arrogância do ignorante. Não conhece nada. Erros de português assim, quando escreve, quando fala, coisa absurda. Aliás, diz um amigo meu, que não deve fazer muita crítica ao Lula com relação ao uso do plural, porque ele tem uma forma singular de usar o plural. E é o que ele tem feito. Mas se fosse escorregões no português, ainda não nos atingiria diretamente. Mas não, é a roubalheira. O profeta Geraldo Alckmin havia feito essa profecia. Eles querem voltar ao local do crime. Voltaram com tudo. Escândalo do INSS, escândalo a última do Banco Master, que está se chamando Tofolão, que é o Dias Toffoli, protegido pelo próprio sistema, de certa forma, que quer que ele saia, mas está conservado ali. Ele, olha quem está no meio desse pacote. Ricardo Lewandowski recebendo 5 milhões. Mesmo quando ministro da Justiça, 5 milhões parcelados para dar cobertura ao Banco Master. Dias Toffoli, diretamente envolvido com aquele resort, que aliás tinha lá um cassino extraordinariamente bem estruturado. E eu pergunto, o cassino está funcionando? Deve estar funcionando, sim, senhores. Deve estar funcionando. Se fosse uma caminhonete Brasília, de alguém que estivesse fazendo ali contrabando de cigarro no Paraguai, para cá, em Passo de los Libres, provavelmente tinham recolhido a Brasília como pena de perdimento. Perdeu a Brasília porque estava cometendo um crime. Esse cara não vai perder nada? Não vai perder os milhões que ele conseguiu? Não vai perder nem o cassino, nem o resort que está em nome dele? Assim como o Alexandre de Moraes também não vai perder os milhões que a mulher conseguiu com aquele contrato de 129 milhões e 600 mil reais. E as pessoas esquecem, até eles falam em 129 milhões e esquecem 600 mil reais. Com 600 mil reais fosse troco. Não, é 129 milhões e 600 mil reais o contrato. E ela recebeu, no mínimo, uma boa parte disso, porque recebia 3 milhões e 600 mil por mês desde janeiro de 2024. Então, são essas coisas que a República não aguenta. É roubo acima de roubo. Mas aí eu pergunto e indago a vossas senhorias. Se eu sou tentado ao roubo, o espírito do roubo, como diz o presidente do Senegal, chega no meu gabinete e eu não tenho atrás de mim a fotografia dos meus familiares, mas tenho outra, do ladrão mor da República.
Eu vou dizer, por amor de Deus, esse cara roubou muito mais do que eu. Vou roubar agora. Então, eu vou botar a mão no dinheiro público. Esta é a situação que nós estamos vivenciando, senhoras e senhores. É uma roubalheira atrás da outra. E aquele ministro, que também é PT e é comprometido, Edson Fachin, teve o tupete e, ao mesmo tempo, a insensatez de dizer, não, nós vamos resolver esse problema. Eu vou criar um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, que atacam o dinheiro público com as duas mãos, através de escritórios de parentes e mulheres casadas com eles, né, os 2 e 3, porque também está o Gilmar Mendes botando a mão através daqueles congraçamentos que ele faz com interesses de advogados que têm ações pendentes no Supremo Tribunal Federal, lá fora do país. É tudo um esquema de corrupção deslavadamente a olhos vistos e sem nenhum constrangimento. Ninguém fala em tirar esse dinheiro de esses bens desses larápios e, ao mesmo tempo, exigir que eles retirem-se das funções que exercem. Porque exige essa função ilibada conduta e alto saber jurídico. E eles não têm nenhuma coisa nem outra. Muito ao contrário. Estão roubando com as duas mãos. E nós, vergonhosamente, humildemente, tendo que assistir. E esse código de ética chega a ser ridículo isso. Para o homem honesto, homem íntegro, para o homem sério, com caráter, com personalidade, com valores e princípios, não há código de ética. Não precisa código de ética, porque a sua moral e os seus valores são o próprio código de ética. A sua consciência é o maior de todos. Isso parece aquilo que eu visitei quando era advogado atuante e visitava preso em presídio central. Presídio central, presídio das charqueadas, por tudo quanto era lugar. Todo presídio tem um código de ética. Lá dentro, a conduta é estabelecida pelo prefeito da galeria. E o prefeito da galeria, no primeiro momento que o sujeito sai lá da área de rastreamento para verificar em que lugar ele vai do pavilhão e em que tipo de grupo ele se associa, se é uma facção ou outra, quando ele cai lá do prefeito da área dele, onde está o pavilhão, o prefeito senta com ele e diz, senta aí, vamos conversar. Aqui assim, 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 assado. Quando entra uma mulher de qualquer outro, não olha no olho dela. Ela não pode entrar com vestimentas que são provocativas. E nem tu pode olhar para ela com um olhar de desejo. Ao mesmo tempo, uma série de outros condicionantes e condicionamentos que faz com que o preso tenha que obedecer, senão ele vai para o pior. E nós sabemos o que é o pior. Lá precisa de código de ética. Mas será que precisa de código de ética para ministro do Supremo Tribunal Federal da República? Claro que não precisa, porque mesmo com código de ética, para o homem sem vergonha, para o larápio, para o criminoso, código de ética e estrume é a mesma coisa. Que vergonha que nós temos atravessado. Quanta corrupção, quanta roubalheira. Eles conseguiram se superar, estão muito adiante do primeiro e segundo mandato do Lula. Muito adiante, muito adiante. E o profeta Geraldo Alckmin adiantou para nós essa realidade, mas se associou ao grupo criminoso. Senhoras e senhores, com estas observações, desejo à nossa pátria que Deus nos abençoe.